Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério. Este nosso encontro semanal aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana trazemos convidados que tenham coisas que, no nosso modo de entender, sejam interessantes para dizer para você que nos prestigia aí com a sua audiência. E é com muita satisfação que recebo o convidado de hoje aqui no Falando Sério. Ele tem 18 anos, mas já é um campeão. É o João Pedro Rodrigues Pereira. Ele, no final do ano passado, completou o ensino médio no Colégio Impulso em Sete Lagoas. E por que ele é o campeão? Ele tirou 1000 na redação do Enem. Nota 1000 na redação do Enem. Se nós lembrarmos que a imprensa dedicou grandes espaços para falar que mais de 500.000 tiraram 0 na redação, esta mesma imprensa não dedicou o mesmo espaço para falar dos que tiraram 1000, que é a nota máxima na redação. Um deles, para orgulho nosso, mora em Sete Lagoas, está aqui. João Pedro, quero começar cumprimentando você, dar os parabéns. E eu acredito que esse cumprimento, por uma questão de justiça, deve ser assim estendido aos seus pais, à sua família, aos seus professores e à sua escola. Muito Concorda obrigado. comigo? Com certeza. Porque, apesar que grande parte do esforço foi meu, claro, ter a aplicado, maior parte o do apoio mérito é é sua. sempre fundamental. Sim, mas, claro, tem a participação da família e da escola. Com certeza. Você acha que é fundamental para um aluno ter sucesso, que ele realmente estude numa boa escola, uma escola que seja referência? Porque, praticamente sim, porque acaba que a estrutura da escola, o nível dos professores, entendeu? O nível de sabedoria dos professores influencia muito na aprendizagem do aluno, então é fundamental estar em uma escola de qualidade. E é triste para a gente falar isso e ver que quantos alunos que não tiveram a felicidade que você teve de estudar numa escola como você estudou e que precisam estudar em escolas públicas e que não têm acesso a tudo que você teve, né? Esses alunos, de certa forma, são prejudicados no momento da competição, porque o Enem é uma competição. Com certeza. E, infelizmente, a gente não vê muito perspectiva de que isso vá mudar no médio prazo, né, João? Não, até que, principalmente, o governo PT, desde que assumiu, principalmente a gente morando em Minas Gerais, no Sudeste, porque desde que o Lula assumiu o governo, o Nordeste foi uma área muito privilegiada em questão educacional. Nas até foi por isso. sociais, né? Não só nas políticas sociais também, mas estou falando em âmbito educacional. Sim. Por isso que isso foi um dos parâmetros que eu utilizei para poder escolher a minha faculdade. Qual faculdade que eu iria? Porque eu utilizando minha nota do SISU, poder ingressar em uma universidade na Bahia, porque a estrutura das faculdades, não só das faculdades, mas também das escolas públicas, elas, comparando com as faculdades do Sudeste, do Sul, melhoraram muito. Então, acaba que isso influenciou muito na escolha. Interessante isso que você falou. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a sua escolha, porque a visão que nós aqui do Sudeste temos, que não temos acesso à informação, não é praticamente isso, não. A impressão que dá é o seguinte, que escolas de excelência estão no Sudeste e da Bahia para cima nem tanto. Mas você tem outra visão. Tem, porque quando a gente fala que as escolas de referência estão no Sudeste e comparando com as escolas que tem no Nordeste, você quer dizer principalmente escolas públicas, estaduais e municipais, porque tanto que das 100 melhores escolas do Enem, mais de 70 estão no Sudeste, se eu não me engano são 75, entendeu? Mas comparando no âmbito público, as escolas do Nordeste hoje são bem superiores às do centro-sul do país. Não só Nordeste e Norte também. E a gente vê pequenas cidades do Nordeste campeãs da Olimpíada da Matemática e da Olimpíada de Português. Tanto que aquele menino mesmo de Sergipe, com 14 anos, conseguiu ingressar na faculdade de Medicina. Conseguiu na justiça, né? Mas não tenho a certeza que ele vai conseguir terminar o curso, né? Porque já aconteceu, isso é recorrente, não é a primeira vez que alguém que ainda não concluiu o ensino médio conseguiu ingressar uma faculdade, porque normalmente o próprio governo federal entra com uma ação para poder barrar o ingresso de estudante. E há muitos aspectos a serem considerados, até a questão da maturidade também. Será que um adolescente, por mais evoluído que ele seja, aos 14 anos está pronto para entrar numa universidade? Não estou aqui dizendo que não esteja,
Mas são aspectos que devem ser considerados, né? Mas eu acredito que ainda não, porque a faculdade, apesar de também ser um ambiente escolar, é drasticamente diferente de uma escola. Porque, querendo ou não, faculdade não é só... Você tá lá para estudar, mas acaba que não é só isso que acontece. Você acha que um menino de 14 anos, que sempre viveu com a família, você acha que ele está preparado para poder enfrentar, por exemplo, a prática do trote, que mesmo sendo proibida, é praticamente impossível de fiscalizar? Então... É traumática, em alguns casos. Né? E há casos de polícia, inclusive. Né? Realmente. Bom, Pedro, antes de chegar no Enem, vamos falar um pouco da sua trajetória na escola. Você sempre estudou em escola particular? Foi, nunca estudei em escola pública. Foi uma escolha da sua família? Foi. Bom, e nesse aspecto, você acha que você foi privilegiado em relação a amigos seus, por exemplo, que estudam em escolas públicas, não desmerecendo os profissionais que estão lá? Até porque esses próprios profissionais estão submetidos a muitas limitações. Então, eu acho que fui drasticamente privilegiado, justamente foi um grande diferencial na minha vida ter estudado sempre em escola particular. Porque, querendo ou não, o professor obtendo uma remuneração maior, eles acabam, como que eu falo, adquirindo gosto pela sua profissão, entendeu? Eles têm mais empenho em fazer isso. E eles podem se reciclar também com certa frequência, podem se capacitar mais. E sem querer ser indiscreto aqui, João Pedro, em algum momento a sua família fez algum sacrifício para que você, não sei se você tem irmãos, estudasse sempre em escola particular? Sim. Porque, apesar de nem sempre ter uma condição financeira excelente, sempre foi escolha da minha mãe, sempre privilegiar o âmbito educacional da minha vida. Quer dizer, houve um momento que ser feita escolhas, né? Ou adquirir um certo bem, ou deixar o filho na escola particular. Houve isso na sua família? Não que eu me lembro, mas sempre foi com muito esforço tentar me manter na escola particular. Quer dizer, era uma prioridade da família. E valeu. Não que isso tenha atrapalhado o âmbito financeiro da família, mas sempre foi prioridade. Sempre foi, e pelo que estamos percebendo, uma prioridade que deu bons resultados. Né? Você tem irmãos? Só por parte de pai. Sim. Mais um irmão? Como é que é? Mais 4. Mais 4? Ah, sim. Bom, então, no caso, aí, sempre na mesma escola? Não, eu estudava anteriormente no Dom Silvério. Dom Silvério. Aí, no 9º ano, que corresponde atualmente à 8ª série, eu mudei para o Impulso. Terminou o ensino fundamental e foi fazer o ensino médio no Impulso. Aí foi uma escolha sua ou da família? Ou foi um consenso? Foi praticamente consenso. Já era vontade da minha mãe, porque o Impulso é referência em educação na cidade. E também foi vontade minha, justamente por isso. O Impulso tem um histórico de muito sucesso em aprovações, né? Em vestibulares. Tanto que por aí, né? a média do Impulso no Enem, que saiu o último censo do Enem de 2013, a média comparando o Impulso, as outras, Impulso novamente, né, ficou como primeiro da cidade, comparando a média do Impulso com a média do segundo colocado, que foi o Colégio Caetano, o Impulso ficou com mais de 50 pontos acima do Caetano. E o que faz essa diferença? Você que está lá no dia a dia, conhece outra realidade. Principalmente, eu acredito que seja o aspecto disciplinar do Colégio Impulso, porque os professores, além de ter grande qualidade, que os professores de Impulso realmente são não são do nível de Sete Lagoas, comparando com o resto das escolas de Sete Lagoas, porque a questão e o Impulso sempre foi muito focado para vestibulares, entendeu? Não é simplesmente que você concluiu o ensino médio, sempre teve uma preparação muito árdua, muito bruta para tentar fazer a aprovação do aluno. Você usou uma palavra aí, disciplina, que é recorrente em qualquer ambiente escolar e às vezes mal compreendida. Em que aspecto você falou que essa disciplina, você citou essa disciplina como um ponto positivo do seu colégio? Porque eu falo disciplina não como uma disciplina de comandar a escola com mão de ferro, manter a ordem dos alunos. Eu falo disciplina simplesmente na questão de estudar mesmo, porque eu vou falar a palavra lavagem cerebral, mas no aspecto positivo, porque os professores do colégio, eles sempre colocaram na nossa cabeça que sempre é necessário estudar, porque no mundo que a gente vive hoje, no país que a gente vive hoje, quem não se qualificar, a chance de estudar bem na vida é mínima, entendeu? Então, quando eu falo disciplina, é simplesmente para colocar na cabeça do aluno que é necessário haver uma rotina de estudos, estar atento às aulas, estudar em casa para poder ser bem sucedido.
Não é disciplina no sentido de manter a ordem, não conversar na aula, não é isso. Não. Disciplina no sentido de método. Não é isso? Correto. E você tinha isso em casa? Sempre. Sempre teve? Sempre. Iniciativa própria ou porque houve um direcionamento da família? Não. Iniciativa própria. Claro que houve suporte por parte da minha família, mas sempre foi principalmente iniciativa própria. Você estabelece um certo número de horas de estudo em casa? Não, porque acontece que principalmente o ensino médio foi passando, foi chegando perto do Enem, principalmente também, eu fui passando muito mais tempo na escola, entendeu? Então, eu acredito que é mais necessário do que estudar em casa, ter uma rotina de estudos diária em casa, é muito importante também você prestar atenção nas aulas, entendeu? Aproveitar o seu tempo na escola. Mas, mesmo quando eu não tinha aula na escola, eu tinha aula só de manhã, eu passava o tempo em casa, eu estudava praticamente o dia inteiro, entendeu? Pois é, mas você estabeleceu isso para você porque você tinha uma meta. Correto. Não é isso? Porque às vezes objetivo e meta são palavras que podem se confundir, mas eu vejo diferença. Você pode ter um objetivo. O meu objetivo é estudar medicina. Agora, a minha meta é entrar para o curso de medicina ano que vem. A meta é quando você coloca um prazo para alcançar um objetivo. E parece que isso é muito forte nessa sua determinação, não é? Acabou sendo. Por isso que foi passando tempo, eu fui intensificando ainda mais a minha rotina de estudos. Porque combinando o tempo, somando o tempo que eu passava na escola e o tempo que eu estudava em casa, tinha um dia que eu estudava praticamente 12 horas por dia. Praticamente a metade do dia, entendeu? E o lazer, como que entrava aí? Principalmente nos fins de semana. Eu nunca vi, por exemplo, lazer como algo... Como que eu falo? Como algo realmente essencial na vida, entendeu? Porque existem prioridades. E a minha prioridade sempre foi o tempo na escola. Se eu não estou alcançando minhas metas na escola, claro que eu vou ter que priorizar a escola e deixar as coisas relacionadas ao lazer um pouco de lado. E depois eu posso retomar essas práticas. Vai haver tempo para isso. Cada coisa é seu tempo. E aí o lazer vai ser mais prazeroso. Não é? Bom, é muito comum no ambiente escolar uma expressão que, se a gente falar literalmente, ela é chula, mas na abreviação não, nas iniciais. CDF. Alguma vez você foi chamado de CDF por algum colega? Só quando eu era mais novo, quando eu era criança mesmo. Porque foi passando tempo, você percebe que quando chama uma pessoa de nerd, de CDF, não é uma coisa pejorativa, não. Quer dizer que você realmente se destaca na multidão. Então, acaba sendo um elogio. Você vê dessa forma, você sente isso como... Quando eu falo isso, não é que eu simplesmente sinto. Parece que você ganha o respeito dos demais quando você é caracterizado dessa maneira. Mas dá para perceber que um ou outro pode falar isso por uma questão de inveja? Não, acredito que não. Você não percebe isso, não? Não, pelo menos no meu caso, quer dizer, isso nunca te preocupou? Isso nunca foi motivo de preocupação? Não. Bom, foi seu primeiro Enem ou você fez antes apenas como... Foi meu segundo. Foi o segundo. O outro, você sabia que você não poderia usar a nota porque você não teria terminado o ensino médio, né? Mas valeu como experiência? Valeu. Esse primeiro. Valeu. E como foi o resultado do primeiro? O segundo nós vamos falar daqui a pouco. Como foi para você o resultado do primeiro? Em linhas gerais, a experiência de viver um Enem sabendo que não seria porta de ingresso para uma universidade. Eu fiz... Simplesmente saber que eu estava lá simplesmente para treinar, eu fiz ele mais relaxado, eu não tinha compromisso, tanto que eu fazia as questões, eu não estava nem medindo tempo, tava mó de boaça lá, simplesmente fazendo. Tanto que não deu tempo de eu concluir, eu acredito que seja a prova de matemática, não deu tempo de concluir, e eu fiquei muito relaxado. Para falar a verdade, eu nem olhei meu resultado final. Mas foi uma experiência válida? Foi muito positivo. Dá para, digamos, quantificar o quanto isso foi importante para o Enem, para valer mesmo, que você fez no ano passado? Eu acredito que, no caso, a importância de eu ter feito o Enem pela primeira vez como um treineiro, que é o adjetivo que a gente utiliza, a importância é minimizada simplesmente pelos simulados que a gente faz na escola no decorrer do ano, entendeu? Simulados da prova do Enem. A gente fez aproximadamente 14 simulados ao longo do ano. Então, em um ano de estudos? É. Um ano letivo?
É muita coisa, né? E acontecia uns sábados, e como o Enem é composto de 2 dias de prova, acabou sendo 28 provas, 28 sábados letivos que a gente fez ao longo do ano. Então eu acredito que isso foi muito mais válido para mim do que ter feito o Enem pela primeira vez. Ô, João Pedro, há quem diga que o Enem é um processo muito cansativo para o aluno, um número muito grande de questões concentradas num período de tempo muito curto. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acredito que seja bom e ao mesmo tempo seja ruim. Por que bom? Porque intensificou o processo anterior, que era o vestibular tradicional. O Enem simplesmente intensificou isso. Agora, realmente, quem passa são os melhores, entendeu? Porque não tem, por exemplo, a pessoa que vai fazer a prova do Enem, se ela simplesmente sair chutando as questões, igual acontecia no vestibular anterior, dava para ela passar. Agora, com o Enem, as chances são mínimas de uma pessoa fazer isso e conseguir passar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso ruim por causa disso mesmo, porque você tem que intensificar demais sua rotina de estudo, sua preparação, e acaba sendo muito cansativo. E, querendo ou não, nós somos muito jovens para poder passar por um processo tão árduo assim. É estressante. É, muito. E ali, a partir de um determinado momento, tem que ficar de olho no relógio também? Você pensar nas coisas que você podia ter feito melhor, aí você parece que é como uma neura, por exemplo, faltando 2, 3 meses para o Enem, parece que você tem uma neura na cabeça, assim, acho que podia ter feito uma coisa melhor, entendeu? É muito estressante para o aluno. E aí começa uma contagem regressiva. Na hora da prova, existe um momento que você começa a se preocupar com o tempo, só, eu tenho que intensificar um pouco mais, tenho que aumentar a minha velocidade de resolução das questões, ou para você isso não aconteceu? Aconteceu porque os indivíduos que estão aplicando a prova têm a marcação nos quadros das salas de aula, entendeu? Falta determinado período de tempo para poder terminar o exame. Tem essa rotina. Então... Aí você não pode entrar com relógio. Não. Você pode entrar, mas você deixa em cima da mesa. Na visão do aplicador. Acontece que você vai tentar medir, porque dividindo o número de questões pelo tempo, você tem aproximadamente 3 minutos por questão. Porque são 90 questões cada dia e tem dia que tem a redação ainda. Então, o período de tempo, querendo ou não, é muito pouco e acaba que no meio da... Por isso, já é um motivo de estresse no meio da prova. Se me permite, convenhamos, 3 minutos na média por questão é realmente um tempo pequeno. Né? Para quem quer fazer com profundidade. No vestibular da UFMG, por exemplo, você tinha aproximadamente 7, 8 minutos, agora você tem simplesmente 3, diminuiu drasticamente. E outra questão, que eu não sei qual é o peso que ela tem. No vestibular tradicional, você vai lá, faz prova de física, química, biologia, português, matemática. O Enem não, mistura tudo. Numa mesma questão, você tem várias disciplinas envolvidas ali. Quer dizer, isso demanda um tempo maior de apreensão do conteúdo da questão, não é isso? Mas querendo ou não, isso é um aspecto positivo, porque no vestibular tradicional, por exemplo, eu mesmo quero cursar medicina, basicamente eu tinha que me esforçar mais em conteúdos como biologia e química, entendeu? Mas com o Enem, você tem que... todos os ramos de conhecimento, todas as disciplinas, você tem que ter um conhecimento profundo para poder realizar uma boa prova. Então, algumas disciplinas como, por exemplo, literatura, filosofia, sociologia, hoje em dia não dá para descartar mais. Hoje elas são valorizadas tanto quanto as outras. E isso é muito bom porque qualquer que seja a profissão que você escolher, você precisa ter esses conhecimentos, não tão profundos, mas precisa ter esses conhecimentos. Correto. Todos, não é? O mínimo que se espera de um profissional de nível superior é que escreva corretamente, por exemplo, se a gente for olhar sobre o aspecto do português, né? O mínimo que se espera é que ele escreva naturalmente, que se expresse corretamente. Correto. Né? Então, por isso que eu falo que agora, com muita gente é pessimista em relação ao Enem, eu acredito que com o Enem simplesmente intensificou o processo e agora são realmente os melhores que passam. Quem se empenhou mais é quem passa agora. Então, na sua visão, democratizou o acesso? Acredito que sim. Ele ficou mais justo, ficou um processo mais justo. Ficou mais justo na medida que é o Enem, simplesmente. Quando o assunto é, por exemplo, as cotas, isso eu não sou a favor. Isso aí não vão nem... Não vou nem entrar nisso aqui, porque é um assunto tão complexo que daria um programa inteiro. Porque essa questão de cotas, eu tenho a minha visão, você tem a sua, não sei qual não conversei com você a respeito disso,
E eu não quero nem tocar nisso aqui para a gente não entrar numa outra polêmica. Podemos até depois, num outro momento. Mas eu quero é exatamente isso, porque você é um jovem de 18 anos, você completou 18 anos esse ano ou ano passado? Ano passado, novembro. Em novembro, quer dizer, em pleno Enem, não é isso? Um dia antes. Um dia antes. O Enem era dia 8, eu fiz aniversário dia 7. Quer dizer, você já entrou no Enem maior de idade, já era responsável pelos seus atos, não é isso? Então, quer dizer, você está na idade certa, na relação idade certa, você está certinho, não é isso? Você acha que a questão da idade, agora a questão da maturidade, você acha que está no momento certo de ingressar numa universidade? Eu acredito que sim, porque é bom ter uma continuidade. Por exemplo, em um ano eu estava no terceiro ano do ensino médio, no próximo ano eu estou dentro de uma universidade, ou fazendo cursinho que seja, porque quando você para de estudar, é muito difícil retomar os estudos, a cabeça não é mais a mesma, entendeu? Por isso que eu tenho, na minha vida, eu tenho uma meta que mesmo formando, eu nunca vou querer parar de estudar, porque pra você tentar retomar depois é praticamente impossível, sua mente já está mais cansada, entendeu? Então eu acredito que a questão da maturidade também já faz parte da rotina dos professores também, não simplesmente exibir a disciplina para o aluno, exibir o conteúdo escolar, também preparar a cabeça do aluno porque que vem adiante, porque querendo ou não, muitas pessoas acham, passei no vestibular, minha vida está resolvida, acabou. Não é assim, entendeu? É apenas mais um começo, né? Então, é apenas mais uma etapa da vida da gente. Respeito de professores, ô João Pedro, a visão que você tem hoje do bom professor, aquele que realmente atende à sua expectativa, é aquele que chega lá e passa muito bem o conteúdo durante aquele tempo que é destinado a ele, 50 minutos ou 100, não importa, ou aquele que também, além disso, se ocupa de outros assuntos que naquele momento possam ser importantes. Ele larga a aula de física ali e naquele momento ele reserva 5 minutos para tratar de outro assunto. Que visão você tem sobre isso? Eu acredito que é essa segunda opção, esse tipo de professor que é o professor ideal, que principalmente no colégio Impulso mesmo, os professores sempre valorizaram muito isso, entendeu? Não simplesmente exibir o conteúdo para o aluno, ser amigo do aluno, conversar com o aluno sobre, por exemplo, professor de física comentando temas atuais, coisa que aconteceu no jornal de ontem à noite, entendeu? Então isso é muito sensacional, porque prepara a mente do aluno. Aí o aluno entra na vida universitária não simplesmente obtendo o conhecimento desse ramo, dessa disciplina específica. Você entra na universidade já com maturidade, com a cabeça preparada para tudo que vier. Muito bom. Estou aqui conversando com o João Pedro Rodrigues Pereira, aluno que completou o ensino médio no ano passado e que tirou nota 1000 na redação do Enem. Ele pertence a uma elite brasileira. No próximo bloco nós vamos falar sobre isso aqui no Falando Sério, daqui a pouco.